A solução para Mônaco passa por duas coisas: diminuir o tamanho dos carros e mudar o traçado. Para mim, é isso. O Horner falou sobre o GP de Mônaco, né? E sobre essas tentativas aí da Fórmula 1 de melhorar essa corrida. Ele falou o seguinte, ó: mudanças na pista do GP de Mônaco são a única maneira de encorajar ultrapassagens. Fórmula 1 introduziu a obrigatoriedade de 2 pitstops para tentar apimentar a ação no Principado, mas o chefe de equipe da Red Bull está pedindo mudanças mais drásticas. E ele tá certo. Ele tá certo. A solução para Mônaco passa por duas coisas: diminuir o tamanho dos carros e mudar o traçado. Para mim, é isso. Só que tem um problema. Primeiro, é muito difícil mudar o traçado porque não tem muita margem de vias para serem utilizadas. Exatamente. Não tem muito espaço para você mudar muita coisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existe uma resistência em mudar um traçado que é o mais tradicional da Fórmula 1. Literalmente o mais tradicional, de O fato. mais tradicional, né? Então, hoje os pilotos correm o mesmo traçado que o Senna correu na década de 80. Uhum. Né? E aí vão querer mudar isso? Provavelmente não. Né? Provavelmente não. Enfim. Eu já falei, eu defendo a ideia de um carro especial para o GP de Mônaco. Faz um carro menor aí, utilizado uma vez por ano e vamos ver o que dá. Porque é isso, mudar o traçado talvez seja uma boa solução também, mas é isso que você falou, não sei se vai, tipo assim, considerando a disposição das ruas ali em Mônaco, não sei se dá pra fazer coisa melhor que isso, honestamente. Então, é isso, ou você muda os carros ou vai ser a mesma coisa sempre. É que, pô, essa logística de mudar os carros para uma corrida, eu não sei se é viável financeiramente. Para todo mundo. Porque, por exemplo, as equipes vai ser como? Cada equipe vai ter um regulamento específico para Mônaco de construção de carro e aí eles vão ter que se dividir entre construir um carro para temporada e construir um carro só para Mônaco? Ou será que vai ser algo que a própria Fórmula 1 vai entregar? Porque aí se Acho a que seria Fórmula... mais interessante se a Fórmula 1 entregasse. Mas se for isso, vai ser uma corrida de kart, basicamente. E você não quer isso? Não, eu adoraria. Eu adoraria. A minha questão é se as equipes vão querer isso e se esportivamente faz sentido, entendeu? Eu acho que não faz sentido esportivamente, mas de entretenimento, pra mim, é maravilhoso. Eu entendo seu Mas ponto, aí mas... Mônaco vai virar um café com leite, né? Mas faz parte, já é meio que café com... não café com leite, mas enfim. Mano, de novo, eu acho que vale pelo menos a tentativa. Apesar de ter dado errado, eu gostei dessa tentativa de 2 paradas em Mônaco. Achei que foi uma sacada boa, usaram, deu errado e tudo bem, e tenta outra. Mas eu acho que a ideia de você ter um carro especial, talvez, tipo assim, não precisa ser um carro totalmente diferente, mas algo um pouquinho modificado já poderia melhorar um pouquinho a qualidade, porque, enfim, Mônaco hoje é muito difícil você fazer qualquer coisa. Sim. Realmente é, realmente é. Mas é porque, cara, é difícil, não tem muita solução. Ou aceita, mano. Eu disse isso ontem. Ou aceita Então, que Mônaco é isso aí, não tem o que fazer e vamos embora. Faz parte. eu acho que tem que aceitar, né? Sim. Eu acho que tem que aceitar. Talvez. Porque assim, você tira também o peso do quali, né? Quando você começa a fazer essas coisas também. O peso que é pra um piloto ser o pole position em Mônaco. Do jeito que é Um hoje. pouco. Não, mas Entendeu? assim, Porque, mudando, tipo, mas fazendo às um vezes carro... o sonho do cara é ganhar em Mônaco, vai. Aí você vai fazer um carro diferente, você vai transformar a corrida de Mônaco num café com leite. E aí você tá basicamente, tipo, acabando com a essência do negócio. Até entendo, mas também não é bem assim, porque, por exemplo, eu dei a ideia aqui de fazer um carro diferente, mas, pô, eu também não tô falando pra fazer um carrinho de fricção, né? O carro ainda, tipo assim, largar na pole ainda vai ser uma puta vantagem, porque Mônaco sempre vai ser. Largar na pole é 80% de uma vitória, se você não for a Ferrari. Então, assim, eu entendo seu ponto, mas eu também não acho que ia mudar tanta coisa nesse aspecto. Não sei, senhor Rafael. Não sei. O que vocês acham? Mandem mensagens aí. Lembrando que não correr não é uma opção, tá bom? Tem que correr. Tem que correr. Tem que correr, Antes que alguém... Sim, antes que alguém sugira isso. Sugira isso, né? Enfim. Olha lá. Das pistas mais tradicionais, a melhor é Interlagos. Ela é larga e tem muitos locais para ultrapassar. Puta, mas pior que Interlagos, eu até concordo, mas Interlagos tá longe de ser considerado uma das mais tradicionais aí da Fórmula 1, apesar de estar aí há muito tempo já.
Até porque É. já tivemos outros GPs no Brasil, até em Jacarepaguá. Corria no Rio, então, corria no Rio de Janeiro até em 90 ali. Até na década de É. 90, exatamente. Mas é uma corrida com muita história. E, de Sim. fato, pra mim, eu acho que é o melhor traçado da Fórmula 1. Pessoal, o Tom lá Eu vi, ele do postou, né? WTF1 até postou brincando, né? Como Sim. melhorar o traçado de Mônaco. Ele colocou o traçado de Interlagos em cima do de Mônaco. Uhum. Porque é isso, pô. Talvez seja o melhor traçado da Fórmula 1 hoje. É. Né? Talvez seja, de fato. Pra sempre. Chupa, mundo. Everton falando aqui, ó. A próxima corrida poderia ter sprint e o quali seria volta única para cada piloto com pista livre. No Q1 e no Q2, no Q3, 2 tentativas. Traria mais visibilidade pro quali, que é a parte mais legal. Não, mas aí com o sprint você escancara o problema. Escancara- É mais uma corrida pra você mostrar que é uma merda. São 2 corridas sem ultrapassagem. Exatamente. E aí vai ter aquela coisa, tipo, nossa, teve 2 corridas no final de 2 semana procissões, e teve 0 ultrapassagem. Sim, não vale a pena. Pô, gente, nesse último GP teve 2 ultrapassagens. 2? Se duas. você contar com a do Bortoleto, que foi na primeira volta. Sim. Foram 2, né? 3, né? O Bortoleto passa, é repassado, e o Lance Stroll. É verdade. É. E o Lance Stroll. Então são 3. Então, tipo assim. Cara, que. Não, é duro. 3 ultrapassagens Sim. e, assim, duas que nem contam como uma, quase. Então Que vai ser só uma, provavelmente. Que é do Bortoleto. Enfim, é muito complicado. Paulo Jesus, boa tarde, amigos. Aquela chicane no final do turno eu tô fazendo hora extra. Então, Não, discordo. aquela chicane é um motivo de segurança, né? Primeiro, é um pra motivo de ninguém morrer, segurança pra ninguém morrer lá no fim. E antigamente, por exemplo, e quando eu falo antigamente, não é 40 anos atrás, não. É tipo 10 anos atrás, a chicane ali era o melhor ponto de ultrapassagem, porque você sai do túnel colado, você freia mais dentro e você faz a ultrapassagem. Se você tira ali, literalmente É um ponto a menos. não ia ter nada, é um ponto a menos. Eu entendo que hoje ninguém Tanto que quase usa. o Russell ultrapassou ali, né? Exatamente. Não, e a do Lance Stroll é ali também. Então, assim, aquele ali é ruim, mas é o ponto que tem. É o ponto que tem, e também é isso que o Caio falou, é segurança pra ninguém bater lá no fim da reta e morrer, tá ligado? Realmente. Tomerson Teixeira falando que o Horner foi sondado pela Ferrari pra substituir o Vasseur. Essa história é velha já. Da semana passada. Não sei se eu acredito não, viu, Tomerson? O Everton falando aqui, ó, rampas em Mônaco. Quer passar, passa voando. Tipo GTA, né? Sim. Você pode cortar, você pode até cortar caminho, mas tem que voar pra isso. Exatamente. Enfim, tá aí. E o AIV Soluções falando que o Antonelli tá na Mercedes e não tem conseguido bater o Russell. Né? O Bortoleto, por outro lado, tem conseguido vencer o Hülkenberg no trator que é a Sauber. É verdade, isso é verdade. Mas viu, pra ser AIV honesto Soluções? também, o Russell é um oponente mais duro, mais difícil do que o Hülkenberg, né? Sim. Então, eu entendo também. E eu sempre falo aqui, carros ruins nivelam Nivela por a baixo. disputa por baixo. Tipo assim, é muito mais fácil você vencer seu companheiro de equipe pilotando um carro ruim, que eventualmente vai fazer ele sofrer mais do que normalmente ele não sofreria com um carro bom, do que quando você tem um carro bom. Uhum. Então, tipo assim, talvez seja mais fácil pro Bortoleto bater o Hamilton na Sauber do que pro Kimi Antonelli bater o Russell na Mercedes. Na Mercedes, concordo Né? com você. O Hamilton no auge, pra falar assim. Christian Beer falando, boa tarde, atrasado... O quê? Atrasado, muita chuva, igual o Bortoleto versus Antonelli. Não, igual o Bortoleto versus Antonelli, estou estressado. Gostaria de voltar ao grupo dos membros, porque tô sentindo falta. Autorizado? Claro que tá autorizado, Christian. Por que você saiu do grupo? É porque o Christian é um cara muito honesto. Eu acho que Ele parou de pagar o membro por um tempo. Eu acho que ele se retirou do grupo. Mas pode voltar, Christian. Christian, pode voltar. Claro. Você é bem-vindo. A gente não vai te excluir, não, se você Exatamente. deixar de pagar um mês ou Sim. outro, tá? Pode ficar tranquilo. Na Sauber, o carro que não dá DNF terminou na frente. Pô, basicamente verdade. é quase isso. É quase cara. isso, É quase exato. isso. Ou que não acontece alguma coisa, quebra alguma coisa. Porque todo final de semana alguém quebra alguma Algo coisa. acontece, exato. Olha lá, o Francis Maciel falando aqui, ó. Fazer a classificação com o Hamilton e Stroll atrapalhando as voltas, tipo corrida com obstáculos. Já tem também de vez em quando. Acho que, cara, mas Mônaco não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer, mano. Na real é isso. É aceitar. E tá tudo bem. Eu aceito. É isso aí, sempre foi isso aí, sempre vai ser isso aí e vambora. O negócio do pit stop é foda que, tipo assim, o negócio do pit stop pra mim era uma ideia que resolveria o GP de Mônaco. Não, ele não resolveria. Ele poderia deixar um pouquinho mais interessante, mas resolver não ia. Então, mas é porque aí você transforma a corrida em algo tipo assim, tá, gente, a gente não tá aqui pra ver ultrapassagem. Sim. A gente tá aqui pra ver Táticas. briga de estratégia.
O problema é que agora já inventaram a estratégia definitiva. Exatamente, aí E acabou. aí, mano, aí fudeu, entendeu? Aí fudeu. E Aí- pior que essa ideia aí não tem como ela ser reaproveitada, Então, né? é isso que eu ia falar. Ela tem que ser descartada totalmente. O pior é que essa estratégia de ficar atrasando o grid, ela não tem como ser evitada. Não tem. Porque você não tem como proibir um piloto de andar devagar. Eu disse isso, o Alonso fez isso o ano passado. É que ninguém lembra, porque deu errado porque o Stroll bateu no muro. E senão o Stroll ia pontuar porque o Alonso segurou o grid todo. Enfim, então é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Everton falando aqui, a gente tem que pedir uma solução, o quê? Ao Serginho, ele deve ter uma boa. Tenho certeza que ele tem Eu uma acho que boa. ele tem uma ideia boa. Ele tem, fazer Mônaco com os Fazer pilotos uma reservas. sprint com os pilotos reserva. Christian Beyer falando aqui, qual em 2 partes, 2 grupos, não ficaria mais legal? Teria uns carros ruins na frente. Eu acho que não teria carro ruim na frente, dividido um quali em 2, em 6, em 10. Eu acho que daria na mesma. Mas eu até defendo 2 qualis, mas por motivos diferentes ali, porque, enfim, acho que é difícil alguém fazer uma volta limpa em Mônaco, porque a pista tá sempre lotada e, enfim, é uma pista muito pequena. Justo. Eutanásia pra eutanásia não. Vaias. Não, vai. Vaias pro jogo. A gente não vai aceitar esse tipo de comentário aqui. Mônaco está livre de críticas. Exato. O Christian falando aqui, e aí pelo menos tem algo legal, que é as equipes fracas pontuando. Mas é legal, mas mais ou menos também, né? Não sei se é tão legal assim. Caralho, mano, por que as equipes tinham que usar as 2 pelotas pro mal, né? Acho que poderia ser boa, mano. Acho que poderia ter algo cara. ali. Infelizmente, desvirtuaram a ideia. Não, pensa só, pô. A Williams, que classificando 2 pilotos em 9º e 10º, teria pontuação dupla garantida, uma parada só praticamente, Uhum. provavelmente ia se ferrar. Não ia ser tão Sim. simples eles fazerem um esquema ali. Provavelmente ia dar alguma briga. Se você acabasse com esse negócio de segurar o grid pro piloto da frente fazer a parada. Mas não tem como fazer O isso. problema é que não tem como fazer isso. Assassinato só, mano. É. Eu vi alguém sugerindo lá no Twitter que era dar uma Glock com 3 balas pra cada um. 3 balas que podem ser utilizadas a qualquer momento, mas só 3. O Russell queria ligar os sprinklers. Né? Sim. Ai. Olha lá, o Everton falando aqui, largada estilo Le Mans das antigas. Tem que correr e entrar nos carros e depois largar. Acho que não é muito legal você ter pilotos andando, arrancando com um carro a 200 por hora e ter alguém correndo na pista ainda. Acho que, sei lá, eu acho que não seria uma boa ideia. Ou talvez cada pit stop a gente troca o piloto. Ah, já sei. 10 pilotos na pista. Só que é um pit stop só, mas você troca o piloto. Você troca o piloto, entendi. Então você tem que decidir. Red Bull fazendo um stint de 77 voltas com o Verstappen e uma com o Tsunoda. Ai, caralho. Pô, ia ser muito bom. Como tu vai dizer que a Haas e a Sauber tão lenta ou é o quê? Ou a Sauber tão lenta ou é o máximo que conseguem? É porque acho que o pior que você puder imaginar é o máximo que a Sauber consegue. Provavelmente. É isso, né? Enfim, mas é isso. A gente pode até Vamos ficar batendo a aceitar, cabeça gente, aqui. Vamos aceitar. Mas Mônaco não tem o que fazer. Vamos aceitar.